Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas malta, bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Meio. Eu sou o André Cruz e hoje temos aqui um episódio um pouquinho diferente. Não nos vamos focar apenas num tema só e vamos dividir em 4 grandes temas, passando pelo sorteio do play-off da Liga dos Campeões, que calhou a equipa grega do PAOK ao Benfica. Vamos também analisar a situação do Vitória Futebol Clube, que desceu ao Campeonato de Portugal. Vamos também falar das convocatórias das seleções nacionais, tanto a seleção principal como a seleção de sub-21, e ainda também teremos, claro, uma análise ao caso Messi, que tem ecoado na imprensa desportiva. E para me ajudar tenho comigo, pela primeira vez comigo, o Flávio Sousa, mas que também já tem participado no Bola ao Meio. Flávio, bem-vindo. Obrigado, André, é um prazer, é um gosto estar aqui contigo. E Flávio, podemos começar mesmo pelo sorteio do play-off da Champions. Calhou uma equipa treinada por um português ao Benfica, o PAOK. O que é que nos tens a dizer sobre este sorteio? Olha, André, neste sorteio há aspectos positivos e negativos a destacar para a equipa portuguesa. Em relação aos positivos, nunca participou nesta fase de grupos de edição da Champions, somente acho que participou 2 vezes, mas na antiga Taça dos Campeões Europeus. Jogará na Grécia no mítico Estádio Tumba, mas sem a presença dos fervorosos adeptos do PAOK de Salónica, que tornam o ambiente um verdadeiro inferno. E é um adversário com plantel mais limitado em opções e qualidade, até comparativamente com o Sport Lisboa e Benfica. Como destaques negativos, o adversário está num ritmo competitivo um bocadinho superior. Aliás, já passou um exigente jogo de play-off contra o Besiktas. E o facto de ser treinado pelo português Abel Ferreira, que certamente estará a par e conhece muito bem o contexto português, as equipas portuguesas, e esta equipa do Benfica não será a exceção. Apesar do Benfica de JJ ainda ser um bocadinho uma incógnita, porque ainda está a ser preparada, ainda está a ser montada, mas é sempre importante para um treinador conhecer o contexto da equipa contra quem vai jogar, até para montar a estratégia. Falando aqui um bocadinho do PAOK, joga a atacar num 3-4-3, a defender, prefere jogar num 3-5-2. Há alguma falta de criatividade técnica individual, que é disfarçada com uma enorme agressividade defensiva e ofensiva e uma forte organização de jogo. É uma equipa equilibrada a defender, não se disposicionando muito e jogando sempre numa pressão média-baixa. E faz, sobretudo, a sua organização defensiva e saídas rápidas em contra-ataque os seus pontos-chave. Em organização defensiva, eu destacava o facto de não darem muitos espaços atrás, são rigorosos no posicionamento e nas marcações, e a destacar nos contragolpes, recuperam a bola e rapidamente lançam passos em profundidade para os seus 3 homens da frente, que é o Tsiolis, o Pelkas e o Akpom. Combinam muito rápido entre si, têm muita mobilidade na frente de ataque, fazem bastantes trocas posicionais até chegar às zonas de finalização. Isto tudo em processos muito simples e eficazes. Precisam de poucas oportunidades para fazer golo, e a prova disso é o jogo contra o Besiktas, em que fazem 3 golos em apenas 4 oportunidades que tiveram a dispor nos primeiros 30 minutos de jogo. Exatamente, e falaste aí dos 3 homens da frente, o Pelkas, o Tsiolis e também o Akpom, são talvez as 3 principais referências desta equipa.
Sim, sem dúvida. O Akpom é um jogador que até teve no Arsenal, acho que julgo que até era das camadas jovens do Arsenal, teve vários empréstimos, a ver até que ponto chegava a sua evolução, se era jogador para chegar à primeira equipa do Arsenal ou não. A verdade é que tem algumas limitações para chegar à principal equipa do Arsenal, mas neste contexto do PAOK é um jogador bastante interessante, é rápido, é forte fisicamente, ganha muitos duelos em bolas divididas. O Tziolis é o jogador revelação, que vai ser o jogador revelação deste campeonato, ainda é bastante novo, julgo que tem 19 anos de idade, tem uma boa capacidade de finalização, e também destacava aqui o Pelkas, que passou no Vitória de Setúbal, e também destacava aqui o central, o Michailidis, que é um central canhoto de 20 anos, também bastante interessante. E por culpa das questões pandémicas, o jogo vai ser só uma mão e vai ser em casa dos gregos. O Benfica jogou lá por 3 vezes, a última das quais até foi com o Rui Vitória e também para o play-off da Champions, e o Benfica ganhou 4-1, mas eu penso que não foi um jogo assim tão bem conseguido. E eu tive também a ver o histórico do Abel contra o Benfica, que é de facto negativo, nunca ganhou em 5 jogos, mas contra o Jorge Jesus acabou por ganhar 2, empatou 1 e perdeu outro. Podemos ter aqui também um duelo aceso, e até que ponto é que o facto do jogo ser só uma mão não pode ser prejudicial para o Benfica? Torna um jogo muito imprevisível e muito perigoso, porque principalmente para a equipa que mais argumentos tem, que neste caso é o Benfica. Imagina isto, que no jogo há uma expulsão, porque falaste muito bem no tempo do Rui Vitória, que o Benfica foi jogar a Salónica e houve uma expulsão até do Ruben Dias que condicionou bastante esse jogo. Imagina que o jogo até está 0-0, há uma expulsão, isso vai condicionar muito o jogo do Benfica e pode trazer problemas. É muito perigoso ser jogado só uma mão, na minha opinião. E estamos aqui também a falar da equipa do PAOK, também podemos falar um pouco da equipa do Benfica. Nós estamos a 2 semanas do jogo. Em que ponto é que achas que está esta equipa? Fala-se muito que o Jorge Jesus ainda quer uns 5 reforços ali mais para o ataque. Como é que achas que está esta equipa do Benfica a cerca de 2 semanas deste jogo? Olha, André, pelo que temos assistido, só nos foi possível ver mesmo um jogo, não é? Que foi o último jogo de ontem contra o... foi contra o... Bournemouth, exatamente, peço desculpa. Foi o único jogo que foi possível ver. Já se via algumas dinâmicas interessantes, um bocadinho o que o Jorge Jesus vai querer montar nesta equipa, que é uma pressão alta, uma pressão agressiva sobre o portador da bola, a roubar muitas bolas no terreno adversário. Já se nota ali movimentações bastante interessantes, mais remates de longe, que houve o Benfica fazer poucos golos de remates de fora da área, que nomeadamente o ano passado, e este ano, na pré-época, acho que já são 7 golos que leva de remates de longe, salvo o erro. Ainda ontem o Tarabt e o próprio Sublingham fazem golo de fora da área. E é um Benfica que já está com algumas dinâmicas interessantes. Ainda noto, e isso é uma das coisas que pode haver também aqui algum problema, é porque o PAOK já tem um andamento superior, não é? Um ritmo competitivo superior, e achei que o Benfica, na segunda parte de ontem, no jogo de ontem, quebrou um bocadinho fisicamente. Isto, daqui a 15 dias, já tem que estar a trabalhar bem, não é? A carburar bem. Claro, também pelo que temos podido, aquilo que temos tido acesso e o que temos podido ler, estas semanas têm sido muito intensas. Para terminar, vou-te fazer aquela pergunta ratoeira sempre, que é se o Benfica é favorito. Para mim claramente é favorito a passar esta eliminatória, sim. Porque... Se analisarmos a qualidade de ambos os plantéis, tem muito mais argumentos e tem a obrigação de passar, sim. Sim, até porque tendo em conta o investimento que vai ser feito, caso não passasse, iria ser um golpe muito duro. Sim, e o investimento feito e o que sai da própria comunicação do clube é que este ano há um investimento para fazer boa figura nas competições europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões. Até o próprio Jorge Jesus mencionou isso. Exatamente. Acho que podemos fechar também aqui o capítulo do Benfica, mas continuamos no futebol português com uma equipa, também um histórico do futebol português que
que infelizmente nos últimos dias desceu dos campeonatos profissionais, desceu ao Campeonato de Portugal por não cumprir os requisitos necessários da inscrição nos campeonatos profissionais, que foi o Vitória Futebol Clube, ou Vitória de Setúbal, se preferirem. Também hoje o Vitória comunicou que retirou o Sub-23 da Liga Revelação e inscreveu a equipa na 2ª Divisão Distrital de Setúbal, como forma também de trampolim de alguns jogadores para a equipa sénior. Flávio, não é bom vermos um clube tão histórico cair nesta situação? Não, André. Só de recordar que o Vitória de Setúbal tem um museu recheado de troféus. A grande parte deles taças de Portugal, a taça da Liga que muito pouco clube tem. Não gosto muito de falar destes assuntos, por não ser jurista e gostar mais de falar do que mais percebo, que é de futebol. Contudo, e do ponto de vista do futebol, este sai uma vez muito maltratado de toda esta confusão. As pessoas não param um bocadinho para pensar um pouco nisto e ver que o que dá mística ao campeonato português é a sua história e as suas tradições. E esta história e tradições e mística é muito feita de clubes, não só dos grandes Porto, Benfica, Sporting e também do Braga, mas também de equipas como o Vitória de Setúbal, como o próprio Vitória de Guimarães, o Braga, o Belenenses, o Boa Vista. São clubes que fazem falta ao campeonato português. O que está a acontecer é que, devido às gestões diretivas danosas, os clubes com enorme historial vão desaparecendo aos poucos e poucos. E posso-te dar alguns exemplos como o Salgueiros, como o Leiria, o Alverca, Campo Mairense, Beira-Mar. Agora também aparece outro lote mais recente, como o Aves, agora o Setúbal e o Belenenses, com este diferendo que tem entre SAD Clube, também no perspectivo que venha daí algo de bom. Há que começar a refletir muito bem nisto e a pensar qual é o caminho a seguir. Agora o Vitória Sadino vê-se numa enorme encruzilhada, ou recorre aos tribunais civis tentando ter razão e esperar um bocadinho o que aconteceu ao Gil Vicente e ao Boa Vista, sendo-lhe dada a razão mais tarde e os repescando onde tiverem e trazendo-os novamente para a primeira divisão, ou então aceita este castigo, deixa-se cair nos escalões mais baixos do futebol português para tentar reerguer-se, e isso passa também muito para, como tu falaste, que eles já estão a ponderar pôr o Sub-23 na 2ª Divisão de Setúbal, Distrital de Setúbal. Passa também um bocadinho por aí, se calhar, que é recomeçar nos distritais, não participando no CNS, extinguindo a SAD e devolver o clube aos adeptos, que esses é que fazem ao futebol. Exatamente, e já se fala também numa provável razia no plantel. De facto, acho que ainda no dia 2 o presidente do Vitória iria falar 1 a 1 com os jogadores para explicar a situação e ver que rumo é que cada jogador quer tomar. Acreditas que pode haver uma razia no plantel? Fala-se também que os capitães José Semedo e o Zequinha podem ficar no clube, mesmo também por causa da ligação sentimental que sentem. É mesmo isso, André. Eu acho que quem realmente amar o clube, dos jogadores, que deve haver ali jogadores com um sentimento muito forte, porque é um clube que abriga bem os jogadores, que lhes dá-lhes tudo. Há ali jogadores que se calhar sim, que vão sentir esse valor sentimental acima de tudo e vão continuar no clube, vão permanecer no clube. Agora, há jogadores que ainda têm alguma margem de progressão, ainda querem fazer do futebol, ter mais alguma coisa de futebol, e esses vão também aproveitar-se do facto de haver outros clubes que vão ver neles qualidade e vão repescá-los ao Setúbal. Isto é negócio, não é? Isto é futebol. Claro. E sendo assim, o Portimonense é que vai ficar na Primeira Liga, mas eu vi também pessoas nestas últimas semanas a comentar porque é que o terceiro classificado da Segunda Liga, se não me engano o Feirense, não poderia também eles subirem e em vez do Portimonense. Tu achas que esta forma que foi encontrada do Portimonense ficar na Primeira Liga foi a mais adequada? É sim, aqui também há outros interesses, não é? Para ser o Portimonense há outros interesses, porque o Portimonense também já tem uma equipa boa, também já tem muito dinheiro investido no Portimonense, também é de uma cidade de Portimão que também convém se calhar estar na primeira divisão, mas pessoalmente eu acho que foi a melhor solução, sim, o Portimonense manter-se, porque isto, eu vou-te dar a razão desta minha opinião.
Acho que o Portimonense deveria ficar, porque o campeonato, a primeira divisão, e devido a esta situação da pandemia, foi concluído. E a segunda divisão não foi concluída. Portanto, eu acho que era injusto estar a passar o terceiro classificado num campeonato que não foi concluído e que se calhar ainda haveria mais jornadas a serem disputadas e o terceiro classificado até poderia ser diferente. E, enquanto que na Liga NOS, a Liga NOS foi concluída e o Portimonense desceu de divisão, mas fez os jogos todos. E parece-me uma razão perfeitamente válida. Agora, passando também a outro tema que tem feito mais chats por esse mundo fora, tem sido, talvez o assunto do momento no que toca ao futebol, e apenas e só por ter talvez aquela que é a maior estrela a par de Cristiano Ronaldo do mundo do futebol, e que é Lionel Messi, que enviou um fax à equipa do Barcelona dizendo que queria sair do clube, consoante uma cláusula que está no seu contrato. Ora bem, este desejo de Messi talvez se venha a acumular ao longo dos últimos anos, porque têm sido várias as razões, e desde logo as eliminações contra o Liverpool, contra a Roma, penso eu, o despedimento de Ernesto Valverde, depois esse caso tão baladado do Barça Gate. Enfim, foi um leque de situações que talvez levaram a esta decisão de Leo Messi. Tu compreendes esta decisão dele querer abandonar o clube? É sim. Acho que a decisão do Messi também foi um bocadinho ele aproveitar esta crise diretiva para aos 33 anos de idade dar um novo rumo à carreira, que já se falava há 2 épocas para cá. Acho que sim, que ele está a aproveitar também um bocadinho esta situação toda para dar um novo rumo à carreira e numa idade até que foi que o Ronaldo teve quando quis sair do Real Madrid. Mas também fazes parte daquele leque de pessoas que acha que o Messi deve sair para tentar provar alguma coisa? Não, eu acho que o Messi faz sentido em Barcelona. E isto foi uma bomba que a semana passada caiu aqui, com a cadena ser a avançar que ele iria rescindir, sem ter que pagar a cláusula dos 700 milhões. Os Blaugrana vieram a público negar que o contrato, negar isso e afirmar que o contrato dele continua ativo, e que a cláusula de rescisão, se ele quiser sair, tem que ser paga. A La Liga também já deu razão ao próprio Barcelona e fica do lado do Barça, mas mais num sentido de ter receio de perder, além do Ronaldo, perder o Messi, os dois, se calhar, que muitos consideram os 2 melhores de todos os tempos da história de futebol. O Messi defende que o contrato dele era de 3 temporadas, mais uma de opção, e que a temporada que inicia agora é a tal temporada de opção. O Barça defende que não, que são 4 anos, que não há nenhum ano opcional. Bem, está aqui montado um imbróglio do tamanho do mundo. O que é certo é que ele não apareceu no treino de testes físicos e do teste de jogo Covid, que é obrigatório serem feitos para poder treinar. Mas eu acho que este diferendo todo até começa com a contratação de Koeman. Esperava-se que o Koeman fosse um elemento agregador, que fosse um elemento unificador, que fosse um elemento apaziguador na família Blaugrana, mas este foi por tomar decisões um pouco ou nada duvidosas, isto para não ser muito polémico, porque ele mal entrou, o que é que ele quis? Falou-se logo em tentar vender o Jordi Alba e o Busquets. Ou seja, ele quis fazer um bocadinho o que o Guardiola, quando chegou ao Barcelona, fez, que é uma limpeza de balneário, mas depois também quer dispensar, informou que queria dispensar o Suárez, que toda a gente sabe que tem uma forte ligação ao Messi, e só por aí ele já devia saber que as coisas poderiam correr mal, não é? Se ele tem fortes laços de amizade com o Messi, também ia tocar também um bocadinho no Messi, e o Messi ia se ressentir um bocadinho também dessa decisão. E eu aqui também reforçava um bocadinho, e queria pegar um bocadinho nas palavras que o Pellegrini, o treinador do Betis, falou, julgo que até foi ao jornal A Marca, que não se diz por telefone a um jogador que está dispensado. Isso tem que ser algo a dizer cara a cara. E o que o Koeman fez foi, através de uma chamada, a informar o Suárez que já não contava com ele. O Suárez
levou isto muito a peito, afirmou que tem mais um ano de contrato e que ou o clube paga os 14 milhões desse ano de contrato ou fica no Barça e que até nem se importa de não fazer um único jogo no Barcelona. Acho que o Barcelona ficará órfão do seu maior jogador de todos os tempos, isso não tenho dúvida nenhuma. Só assim entende-se como um jogador, como é que um jogador tem importância para fazer com que o próprio presidente do clube admita sair com a condição do Messi ficar no clube. Mas acho que o Messi também ficará com um peso enorme aos 33 anos, ao ter de provar que pode ganhar títulos sem o melhor Barça da história, porque se formos a ver, a carreira do Messi é marcada indiscutivelmente pelo melhor Barça que ficará nos livros da história para todos os tempos, que foi o Barça de Guardiola. Tirando isso, o Messi, nos últimos 9 anos, o que é que ganha? A nível internacional, ganha uma Champions. O Barcelona, mas também falando aqui um bocadinho do Barcelona, eu acho que o Barcelona, após a saída do Guardiola, e apesar de ir conquistando títulos internos, começou administrativamente a ser gerido com decisões muito mal pensadas e planeadas, até chegar a este ponto. E isso onde é que se pode verificar? Nas contratações logo de treinadores. Pronto, há o Luís Henrique, que terá sido o único com fundamento, a única contratação de treinador com lógica e que obteve resultados positivos. Mas depois também temos o Tito Villanova, temos o Tata Martino, que na minha opinião é o treinador do Barcelona que dá de bandeja o título ao Atlético de Simeone. Depois também a contratação do Valverde, do Quique Setién, aqui contratações que não tinham muita lógica. E depois também se verifica nas contratações de jogadores sem a filosofia do clube. Por exemplo, contratar um André Gomes, contratar um Vidal, um Brad White ou um Mathieu, vai contra um bocadinho não estou a falar da qualidade dos jogadores, que essa é indiscutível, têm qualidade, têm. Só que vão um bocadinho, as características dos jogadores vão um bocadinho, chocam um bocadinho com a filosofia do clube, que já é instaurada no clube há décadas. A direção tenta, na minha opinião, a direção do Barcelona o que tentou foi mudar um bocadinho a filosofia do clube. E como é que tentou mudar a filosofia do clube? Ao realizar contratações mais dispendiosas, e como as de Coutinho, como as de Griezmann, como as de Neymar, milhares e milhares de euros investidos em jogadores de nível internacional. Mas em contrapartida, foi menos oportunidades aos jogadores da La Masia. Assim que eu me recordo, o único jogador que depois de Xavi, Iniesta, Busquets, a aparecer no plantel principal do Barcelona, terá sido talvez o Sérgio Roberto. Agora pronto, tentou-se remendar um bocadinho. Agora temos o Riqui Puig e o Ansu Fati. Pronto, tentou remediar-se o que já não estava muito bem remediado, não é? Claro, e parece que o clube está a perder um pouco esse ADN, como tu disseste, e está para ali uma valente confusão. Também o Vidal esteve há uns dias, disse que a equipa não pode ter 13 jogadores para fazer parte daquele grupo que luta por uma posição e depois ter outros 10 da canteira, porque só com a canteira não vais ganhar nada. Há ali também um choque de mentalidades e não se percebe muito bem qual é a filosofia neste momento do Barcelona, penso eu. Sim. E, aliás, é o Vidal que está a falar e a contratação do Vidal. É normal que ele diga isso, porque a contratação do Vidal é um jogador que não faz parte do ADN do Barcelona. E não, até se calhar nem falo só da qualidade futebolística e das características futebolísticas do Vidal. Até na maneira de pensar, não é um jogador que pensa a Barcelona. Os jogadores de Barcelona são considerados por amarem aquele tipo de jogo, por se reverem naquele tipo de jogo, por se reverem nos jovens jogadores que vêm da formação, e ao pegar nestes jogadores, a ir contratá-los, se calhar têm uma mentalidade que entram em choque, não é? E se não remam todos para o mesmo lado, torna-se muito complicado mesmo. Exatamente, em todos os clubes. E por falar em clubes, de facto, se consumar esta saída de Messi, primeiro, para onde é que pensas que ele pode ir? E segundo, onde é que o gostavas de ver? Olha, eu filtrei aqui alguns nomes que eu acho que é num destes clubes que ele vai calhar. Ou no Paris Saint-Germain,
ou no City. Aqui porquê? Porque é onde há o dinheiro, não é? São multimilionários. Aliás, até agora há um diferendo e aqui eu li recentemente que havia aqui já uma troca de galhardetes entre o dono do Paris Saint-Germain contra o dono do City, por causa já de pensar na possível contratação do Messi, mas eu acho que depois também há aqui um menos provável, que é o Inter, e eu até acho que é engraçado que num sistema de António Conte até podia encaixar bem o Messi, visto que o Conte privilegia muito a dupla de avançados da frente do Inter e dá-lhes demasiado poder e dá-lhes demasiada autonomia para decidir um jogo, como se viu nesta época, que, com o Lautaro Martínez e o Lukaku, ou o Alexis Sanchez e o Lukaku, eram jogadores que sozinhos quase que inventavam ali jogadas, e o Messi ali podia cair muito bem, mas acho que ele não irá para o Inter. Eu estou inclinado, a minha opinião é que ele cairá no City, ele vai acabar por ser contratado pelo City, e a maior prova disso é que o Guardiola, neste fim de semana, foi fotografado na Catalunha, no restaurante chinês, arriscando-se até a cumprir, quando chegar a Manchester, uma quarentena obrigatória de 14 dias, ou seja, ninguém se vai arriscar, está numa pré-época, ninguém se vai arriscar a ser apanhado na Catalunha e a ter que regressar e a perder parte da pré-época porque vai ser obrigado a fazer 14 dias só porque se lembrou de ir à Catalunha, não é? E quando isto do Messi está tudo muito, muito recente. Eu acho que o Guardiola foi lá para falar com o Messi, para o convencer a ir para o City, e acho que também é o desejo do próprio Messi em ir para o City. Agora, André, também aqui gostava de lançar aqui para a mesa um outro nome que eu acho que é muito hipotético, mas que ainda deveria ser engraçado, que era o nome do Real Madrid. Isto porque com o Florentino Pérez a mim já nada me surpreenderá desde o tempo do Figo. Portanto, aqui, se há uma jogada aqui do Florentino Pérez e por milagre consegue meter um Messi no Real Madrid, bem, isto era um golpe fatal e mortal no Barcelona, e nem sei se eles conseguiriam reerguer. Eu penso que aí também, o maior entrave, e até nem seria o desejo do Florentino Pérez, mas também o lado emocional do Messi, porque apesar de sair se calhar um bocado a mal do Barcelona, ele não esquece, certamente não esquece todos os anos que lá passou. Claro. Não, ele cresceu lá. Eu acho isto hipotético, mas se fosse, era uma jogada de mestre. E também nos podemos ter aqui a nossa veia de agente secreto. O Kun Agüero retirou mesmo o número 10 do seu nome do Instagram, e claro, é um grande amigo de Messi. Não sabemos se também não foi por alguma conversa entre os dois. Sim, eu acho que ele vai aparecer no City. É a minha opinião. Eu acho que sim. O Guardiola não se ia arriscar a este ponto de ir à Catalunha só porque sim, não é? Nesta fase, quando está em pré-época. Uma coisa é estar de férias e vais lá, não é? Que até é de onde ele é. Só que outra coisa é estar numa pré-época com o Manchester City e arriscas-te depois a ter que cumprir uma quarentena obrigatória só porque vais à Catalunha, não é? Exatamente. O maior problema aqui serão as questões legais e a forma como o Messi sairá do Barcelona, que até pode sair a mal e acabarem mesmo as coisas em tribunal, como por exemplo alguns jogadores do Sporting saíram há bem pouco tempo e depois tiveram em tribunal com o clube, e aí as questões legais é que vão vir ao de cima. Mas até aí acho que o dono do City já informou que está disposto a dar 500 milhões pelo Messi. Acho que li qualquer coisa nesse sentido. Está disposto a dar... Só está ao alcance desses dois clubes milionários, como tu falaste, e também ao alcance de uma estrela do futebol mundial que só talvez por Ronaldo ou Neymar se pagaria isso. Exatamente, mas é engraçado também do City estar debaixo da alçada da FIFA por causa do fair play financeiro, e mesmo assim não ter problemas em ter este tipo de afirmações de 500 milhões e vamos a isso. É engraçado. Também sabemos o poder que estas equipas têm. É verdade. Voltando agora ao futebol português, Flávio, se não te importares, e eu queria falar aqui um pouco das convocatórias das seleções, mas antes de mais, também, se ela nos ouvir, mandar um abraço para a Jéssica Silva, que ontem se sagrou campeã europeia de futebol feminino com o Lyon, que venceram a Champions League feminina. Passando agora então para a convocatória da seleção A, Flávio,
Nós tivemos até os dois aqui a ver os clubes, as equipas com quem, as seleções com quem Portugal vai jogar. Tivemos também a ver aqui algumas das novidades da convocatória. Flávio, isto é uma convocatória com alguns nomes fortes já de Fernando Santos, nomes que já trabalharam com ele, mas temos aqui também algumas novidades. Sim, o Fernando Santos, do Campeonato Português, para estes jogos com a Croácia e com a Suécia, apenas convocou 4 jogadores, que foi o Pepe, o Danilo e o Sérgio Oliveira do Futebol Clube do Porto e o Ruben Dias do Benfica. Apesar de achar que também isto é um bocadinho... tendo em consideração por parte do selecionador nacional a participação do Benfica nos playoffs de acesso à Champions e quis poupar também alguns jogadores como o Pizzi, como o Rafa desta convocatória, porque depois fica muito apertado para poder montar a equipa para esse playoff, e é importante também em Portugal ter mais uma equipa na Liga dos Campeões do próximo ano. Contudo, não deixa de serem números preocupantes, pois há jogadores com qualidade na Liga NOS que poderiam também fazer parte também da seleção, e falem concretamente, por exemplo, do Paulinho, dos casos do Paulinho e do Ricardo Horta, que poderiam perfeitamente enquadrar esta convocatória. O Paulinho até acho que daria à seleção algo que penso que não terá, e poderia ser bastante útil. É um avançado que, podendo jogar sozinho na frente, pode também jogar atrás de um avançado mais fixo, como poderia ser, por exemplo, o Ronaldo, num 4-4-2 losango que o Fernando Santos também gosta de utilizar, fazendo mais uma ligação de meio campo-ataque. Era um jogador a ter em conta e podia ter aqui uma oportunidade e não a teve. Também queria realçar a ausência de jogadores do Sporting na seleção A, e isto só pode ser entendido, e mais para a frente se calhar também vamos falar disso, entendida pela aposta em jogadores da formação. O Sporting está a apostar claramente em jogadores da formação, e podia-te realçar algumas novidades, por exemplo, a estreia do Trincão, que foi um prémio à grande época realizada em Braga e que originou a ida para Barcelona. Contudo, acho que é uma presença que pode não ser mais assídua na seleção A, e isto vai depender muito da campanha que ele terá ou não no Barcelona. O que não será fácil, pois ainda vai ter que ter um tempo de adaptação a um contexto de um clube como o Barcelona. Há a estreia do Domingos Duarte do Granada, aproveitou e muito bem a ausência do Ruben Semedo, que testou e deu positivo ao Covid. E isto muito de encontro devido à idade dos veteranos da seleção no centro da defesa, como o Pepe e o José Fonte, que é um setor que carece de ser rejuvenescido, e ele faz parte de um lote interessante que tem essa intenção de dar mais longevidade a essa posição. Num lote também que podemos incluir o próprio Ruben Semedo, como eu falei, o Ferro, o Eduardo Quaresma, no futuro o Diogo Leite, o Diogo Queiroz. Depois também realça aqui um bocadinho a estreia do Rui Silva, que também deu nas vistas numa grande época pelo Granada, em Espanha, e chega aos 26 anos à seleção. Aqui a baliza, para mim, já é um assunto fechado, já tem dono, é o Rui Patrício, já tem um suplente à altura, que é o António Lopes, que é uma alternativa mais que válida, só que o Fernando Santos também já está à procura para o Euro de um terceiro guarda-redes, e poderá ser aqui uma aposta interessante, este Rui Silva. Depois também queria saudar o regresso do André Gomes após aquela gravíssima lesão, uma arrepiante lesão que teve pelo Everton. Vinha a fazer uma grande Premier League, pode dar ao meio campo da seleção maior agressividade, maior força, não descurando a qualidade técnica que tem. Um pouco também o Renato Sanches, que também faz parte desta convocatória, poderá também dar à posição 8 da seleção portuguesa. Também reforçar a continuidade da aposta e integração do Diogo Jota, que, dado as suas características de aceleração com bola e polivalência na frente de ataque, visto que também pode jogar tanto a extremo ou a segundo avançado, fazem todo o sentido. Ainda para mais, após a excelente pré-época que ele fez no Wolves. Exatamente, estavas a falar aí de bons nomes. Falaste também da ausência de Pizzi e de Rafa. Se calhar a ausência de Pizzi é mais marcante, e também de dois jogadores do Braga, o Paulinho e o Ricardo Horta.
O Fernando Santos tinha dito no dia anterior a esta convocatória que ia levar homens que já tinham trabalhado consigo e uma ou outra exceção. Achas que se deveu meramente a isso, estas ausências do Ricardo Horta e do Paulinho? Sim, eu acredito que sim. Agora, pronto, se eles estivessem se calhar num contexto de uma equipa de Benfica, Porto ou Sporting, acho que também se calhar já tinham ido mais vezes à seleção e já tinham trabalhado mais vezes com ele. Acho que, apesar do Braga estar a fazer uma excelente campanha, a evoluir a todos os níveis, acho que o nome também ainda pesa um bocadinho nas convocatórias da seleção. E o selecionador não é indiferente a isso e tem uma certa preocupação em que sejam atletas que já estejam num patamar de competitividade de um grande. Exatamente, e tu falaste da questão do rejuvenescimento ali no miolo da defesa, também falaste nos bons guarda-redes que têm aparecido. Em que ponto é que achas que está esta geração da Seleção Nacional A? Temos bons jogadores para todas as posições? Há algumas que talvez ainda precisassem de algum reforço? Eu acho que temos muito boas e bastantes opções para a Seleção A. Basta ver, por exemplo, os laterais da seleção. Temos na direita o Nelson Semedo e temos o Cancelo, são dos melhores laterais que há por aí na Europa. Temos na esquerda o Rafael. E ainda há o Ricardo Pereira. Ainda há o Ricardo Pereira. Ainda há o Cédric, que não sendo um fenómeno também é um jogador útil e que joga na Premier League. Na esquerda temos o Rafael Guerreiro, também que é um jogador fantástico. No meio campo também temos muitas e boas opções. Aliás, o problema aqui para o selecionador nacional vai ser selecionar tanta qualidade e tantas opções que ele vai ter para levar ao Euro. Agora, falando assim num raio-x à seleção, eu acho que é mesmo a posição mais carente e que precisa de rejuvenescimento e que precisa de ser pensada muito bem, é realmente o centro da defesa, porque por exemplo, eu duvido que o Pepe já tem 37, vai para 38 anos, José Fonte eu não sei que idade terá, mas também andará por volta desses números, 34, 35, 36, por aí, não é? E são jogadores... Sim, julgo. São jogadores já pronto, muito veteranos e que nós temos que estar ali a ter alternativas à altura, porque pessoalmente eu acho que o Pepe fez o ano passado ainda uma grande época pelo Futebol Clube do Porto, mas já se notou um grande número de lesões ao longo da época. Eu não sei até que ponto o Pepe, se volta a fazer uma época com bastantes jogos no Porto, se vai conseguir não ter lesões no final da época para ir numa grande forma física ao Euro. E como digo, o Pepe também falou no José Fonte, não é? Uhum. E estamos a falar aqui da seleção principal e de possíveis soluções para o futuro. E enquanto a seleção principal jogará para a Liga das Nações, a equipa de Sub-21 vai tentar o apuramento para o Campeonato da Europa, em jogos contra o Chipre e a Bielorrússia. Aqui penso que a principal novidade que tu querias destacar era a quantidade de jogadores do Sporting que faz parte deste leque. Sim, e que falámos já um bocadinho. A ausência da convocatória de jogadores da Seleção A, do Sporting, na convocatória da Seleção A, reflete-se na aposta na convocatória do Sub-21, ou seja, há uma aposta clara de Ruben Amorim e do Sporting na formação, e leva na convocatória do Sub-21 de 7 jogadores, e a maior parte deles fazendo parte do plantel principal do Sporting, que é o Eduardo Quaresma, agora o Joelson, o Nuno Mendes, o Max, o Daniel Bragança, o Pedro Gonçalves, que foi agora contratado ao Famalicão, e o Pedro Mendes. Ou seja, aqui que não foram parte mesmo do plantel principal do Sporting. Talvez o Joelson, não sei se fará parte ou não do plantel principal, e o Pedro Mendes, que poderá andar entre o plantel principal e a equipa B. Todo o resto vão ser soluções para o Ruben Amorim. E tem-se falado muito também nas gerações de Euro, nomeadamente as camadas jovens têm conquistado alguns títulos internacionais para o país. Achas que mantivemos a qualidade nesta convocatória?
Sim. É uma convocatória com muita qualidade, com vários jogadores que se destacam, como o Florentino, como o Pedro Gonçalves, como o Vítor Ferreira a meio campo, o próprio Gedson, que sendo um médio centro, também tem tido minutos no Tottenham de Mourinho como lateral. Também está presente o Pedro Neto, que é um desequilibrador nato nos corredores, tal como o Jota do Benfica, que também tem muita qualidade. Na baliza estão dois bons jogadores de altíssimo nível, que bom para mim ser dois guarda-redes de altíssimo nível, não tenho dúvidas nenhuma. Era uma questão que eu te queria colocar entre o Diego Costa e o Max, quem deveria jogar neste momento? André, são dois jogadores muito bons, de grande qualidade. Eu acho que agora isto vai ser um problema para o futuro, até para a seleção A, eu acho. Mas acho que agora o titular é o Max, porque tem tido minutos, fez uma época no Sporting a nível sénior, não é? Na principal equipa do Sporting, e o Diogo teve um bocadinho tapado pelo Marquezine. Mas eu neste momento acho que é o Max o titular, porque já tem um ritmo competitivo e outro andamento que o Diogo neste momento infelizmente não tem, mas são dois jogadores, vão ser dois guarda-redes top nessa posição e para o futuro da seleção A. Sim, e é bom ver também que a maioria destes nomes são nomes com já muitos jogos nas pernas, muitos jogos a nível sénior. Temos também aqui vários jogadores que jogam fora e que vêm também adicionar alguma qualidade. Tivemos também as lesões que tu já falaste do Rafael Leão e do Umar Embalo. Eu acho que, olhando aqui para os avançados termos atuais, acho que se calhar serão ausências de peso, porque dão coisas que se calhar os outros não dão. O Rafael Leão, porque tem tido já muitos jogos e se consolida como um dos próximos grandes avançados a nível europeu. E o Umar Embalo, vimos ainda na Youth League, que era talvez o jogador mais desequilibrador que podia jogar nesta equipa. Sim, e são substituídos por dois jogadores que têm potencial, mas que ainda não estão nesse nível, que, por exemplo, o Pedro Mendes não está no nível do Rafael Leão, e acho que mesmo o Nuno Santos, tendo feito uma boa época, também poderá estar num nível idêntico ao Mar Embalo, mas o Embalo é mais imprevisível, como tu falaste, e tecnicamente num para um é mais dotado. E o João Mário e o Joelson também entregaram agora a lista, mas têm tido muito poucos minutos na equipa A, embora seja bom sempre também ganharem rotinas de seleção sub-21 e irem-se adaptando a este contexto. E o próprio Joelson pode também dar essa imprevisibilidade que o Rui Jorge falou, que o Embalo tinha e que deixou de fazer parte dos convocados. O Joelson pode dar um bocadinho essa imprevisibilidade. Exatamente. E acho que também podemos ver aqui a prova da qualidade na formação portuguesa. Tivemos também a equipa do Benfica na final da Youth League pela terceira vez, não consecutiva, mas pela terceira vez desde que a prova foi criada. É um selo de qualidade que se passa aqui à formação em Portugal. É, sem dúvida nenhuma. Só tenho pena é que o Benfica é a segunda... Disseste-me que era a segunda final? A terceira final e perde as três, não é? Só tenho pena disso, porque mas o chegar lá é muito difícil e já chegou lá o Porto, já chegou lá o Benfica e o Sporting também, mais tarde ou mais cedo, acho que não tenho dúvidas, também lá chegará. Nós trabalhamos muito bem na formação, nós temos aproveitado muito bem a formação e nós sempre fomos, o povo português sempre foi um povo que sabe formar jogadores com talento e depois sabe também colocá-los em equipas de topo mundial. Isso sempre foi a nossa história, é o nosso legado, é esse. Exatamente, Flávio. Penso que é uma boa forma de terminarmos aqui o nosso episódio. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Foi de facto muito bom ter conversado contigo ao longo destes minutos. André, obrigado eu pela oportunidade e por este tempo na antena de poder falar do futebol, que amo, que adoro, e queria queria saudar também todos os que nos acompanharam e nos aturaram durante este tempinho. Espero que tenham gostado. Claro. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, André. Tudo bom. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!